Para tudo, que hoje eu trouxe uma possível bomba para vocês. Ou talvez um estalinho de vendinha de esquina, dependendo do que vocês acharem. Ultimamente, pesquisando e conversando com os meus amigos do ARG, acabei percebendo uma certa coincidência entre várias notícias distintas que vêm aparecendo aos montes recentemente, encontrando uma suposta ligação entre elas. E de quebra, talvez uma suposta confirmação do que é o tema da Hora do Horror 2026. Mas vamos com calma, vamos analisar cada ponto um por vez. E vamos começar pelo menos provável, que eu até compartilhei esses dias no meu Stories. Em um dos meus vídeos do ano passado, no hype da Hora do Horror 2025, eu falei sobre a existência de um circo dos horrores que existe de verdade e está em turnê. Pois então, este Circo de los Horrores voltou recentemente com um novo espetáculo, e olhem o tema que eles utilizaram. Não só isso, mas percebam a estética, o visual. Isso lembra muito a estética visual usada para HDH 2026, que vimos nas primeiras imagens divulgadas. Claro que não deve ser uma conexão direta, mas a semelhança é inegável. O novo espetáculo do circo, com o tema Prisionia, traz o enredo de uma prisão de segurança máxima governada inteiramente por uma inteligência artificial onipresente, que controla cada movimento dos detentos e dos espectadores. O show vai explorar o conflito entre o mundo analógico, a resistência humana, e o mundo digital, o controle algoritmo, questionando os limites da nossa liberdade diante da tecnologia. A observação principal aqui é que, além de ser uma coincidência, o tema IA é claramente um assunto em alta no momento. E isso bate muito com as fortes convicções de que o tema de 25 anos da Hora do Horror vai explorar o tema IA. Isso sem dúvidas. Mas as coincidências encontradas vão bem além disso. Nesse segundo ponto, vamos relembrar o que o CEO do parque, o Oliver Krause, disse sobre o evento durante o Divertcast dos Caçadores de Diversões. Serão 25 anos da Hora do Horror, né? A gente está focado 100%, não 100%, mas uma das nossas metas é entregar uma das melhores horas do horror que nós já tivemos. Eu tive a oportunidade de ter um preview semana passada. Nossa, a gente já está a 1000 por hora. E você, como parqueiro, o que você achou do que você viu? Eu gostei bastante. É um tema bem inovador, muito bacana. Tô falando demais? É um tema novo para parques de horror, ok? Sério? Sério, é um tema bacana. Um tema inédito, algo que nunca foi usado em eventos de horror em parques de diversões. Então vamos analisar mais a fundo. Por conta da estética visual e algumas interações nas redes, o público na internet está especulando que o tema deste ano só pode ser uma dessas duas propostas: inteligência artificial ou alienígenas. Mas se formos pegar as palavras do Oliver, um tema novo de horror para parque, então ainda há a possibilidade de não necessariamente serem essas propostas, porque outros parques já utilizaram esses temas, como Mirabilândia aqui no Brasil e a Universal Studios lá nos Estados Unidos. Então o que mais poderia ser? E é aqui que o Krause dá uma dica pra gente. Eu vou adiantar algumas das suas perguntas. Né? A gente trouxe de volta para o nosso elenco o diretor de shows e eventos, Marco Zambelli, que agora está trabalhando para o Hopi Hari novamente. Uma coisa pode ser percebida na forma como o Zambelli geralmente trabalha com seus eventos, e isso até pode ser confirmado com alguns veteranos que acompanham o evento desde as primeiras edições. O Zambelli usa assuntos em alta para escolher os temas dos seus eventos, estrategicamente para atrair mais público. E agora me digam, qual assunto é um dos que estão mais em alta no momento, que inclusive de tão repercutido acabou virando filme e que aborda um tema que nunca foi utilizado para um evento de horror em parque de diversões? Backrooms. Desacreditado? Tudo bem, eu entendo. Até porque o visual cibernético apresentado do tema desse ano é muito distante do amarelo nostálgico das Backrooms, mas ambas essas coisas ainda estão ligadas à tecnologia de certa forma. Então essa ainda é uma possibilidade.
Eu não estou dizendo que o tema desse ano será especificamente Backrooms ou Viral Error, como eu sugeri, mas assim como algumas pessoas, eu também suspeito de que o tema Backrooms de algum jeito esteja envolvido dentro da trama deste ano. E outra, se ainda duvidam de como esse tema ainda está em alta, perguntem para qualquer adolescente se eles sabem o que são as Backrooms. Muito provavelmente eles já conheciam o assunto bem antes do filme ser anunciado. Mas nesse caso, só nos resta esperar para ver se essa teoria se confirma. Terceiro ponto. Acredito que muitos de vocês têm acompanhado, ou pelo menos já ouviram falar da repercussão do caso do Mike Leão, no Paraná, que já até virou reportagem de jornal televisivo. Mike é um influenciador digital e técnico de enfermagem que vive em uma chácara na zona rural, e o motivo de sua repercussão nas notícias é que ele registrou imagens de um suposto OVNI em sua propriedade, além de outros fenômenos estranhos com barulhos e avistamentos que ele também gravou, tudo sugerindo que Mike estaria vivenciando algum tipo de contato. Pela reação pavorosa que ele demonstra nos vídeos, não me parece atuação ou que ele está fingindo. Ele realmente parece muito assustado com o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, detalhes investigados pelos órgãos oficiais federais ABIN e AFAB descredibilizam muito o que o influenciador está dizendo nas suas redes. Mas assim, eu acredito que o Mike não necessariamente está mentindo. Ele realmente pode estar vivenciando experiências que ainda são inexplicáveis, ou talvez estejam mesmo tentando silenciá-lo e abafar o caso, assim como sempre ouvimos falar em outras centenas de relatos sobre avistamentos. Tá, então o caso dele se conecta ao evento deste ano porque fala de OVNIs, é isso? Na verdade, não só isso. Para entender, vamos a uma terceira teoria do caso do Mike. Tudo isso não passaria de um marketing de guerrilha, uma estratégia de publicidade não convencional que utiliza alto impacto, criatividade e interações inesperadas com o público para promover marcas ou produtos, em vez de usar propagandas tradicionais. E neste caso, seria um marketing para o filme Dia D, Disclosure Day, que estreia nos cinemas esse mês de junho. O pessoal está ligando o caso do Mike ao filme por conta das semelhanças visuais do OVNI que ele avistou e principalmente pelos supostos áudios dos aliens que ele gravou, que se assemelham muito com os ruídos que ouvimos nos trailers do filme. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Gente, não é um rosnado, é tipo... Sabe, tipo uma pessoa engasgada? Tipo... É assim? Let's take a look at today. Let's... Today is... Today's... Antes que os defensores do caso venham acabar com a minha raça aqui, permitam-me citar uma coisa que aconteceu em 2009. O caso do filme The Fourth Kind, Contatos de Quarto Grau, é, até hoje, um dos maiores e mais polêmicos exemplos de marketing de guerrilha e falso documentário da história do cinema. Além do longa em si mostrar supostas imagens reais gravadas em VHS ao lado de encenações com atores de Hollywood, antes do filme estrear, a distribuidora criou diversos sites de notícias fictícias na internet. Eles forjaram obituários, artigos de jornais do Alasca e relatórios médicos falsos sobre os desaparecimentos e sobre a vida de personagens do filme. Se o espectador naquela época saísse da sessão do cinema e fosse direto jogar esses nomes e casos no Google, ele encontraria provas de que tudo realmente existiu. A Universal realmente vendeu um filme de uma suposta história de terror real, criando informações falsas para enganar o espectador. O filme é bom? Muito. Fez sucesso? Pra caramba! Mas também deu um certo prejuízo. O Alasca tem um problema histórico e doloroso de desaparecimentos reais, só que ligados ao clima severo, o isolamento e a problemas sociais de lá. Ao criar notícias falsas usando os nomes dos jornais reais do estado, a Universal Pictures acabou sendo processada por espalhar desinformação e desrespeitar as famílias de pessoas desaparecidas de verdade. O estúdio teve que pagar uma multa de milhares de dólares e remover os sites do ar.
Isso pode parecer muito com o caso do Mike Leão, se lembrarmos que os relatos dele começaram a repercutir justamente um mês antes do filme Dia D estrear nos cinemas. Eu não posso confirmar se o caso do Mike é realmente um marketing de guerrilha, mas novamente eu digo, vocês não podem negar as semelhanças e coincidências. E se ainda relembrarmos que o Zambelli trabalha com assuntos em alta, esta também seria uma forte possibilidade, pois este tema agora também está em alta esse ano. Por fim, galera, não dá pra gente ter certeza se o evento vai pegar somente uma dessas 3 propostas esse ano. Apesar das pistas visuais, as informações ainda são confusas e vagas. Mas o meu palpite, e também de mais alguns outros, é que na verdade o tema dos 25 anos vai abordar todos esses elementos juntos: inteligência artificial, backrooms e alienígenas. Acreditamos que de algum jeito esses 3 elementos vão ser usados juntos na trama. Se for o caso, eu estou curiosíssimo para saber como eles vão contar essa nova história pra gente. E eu até já tenho algumas teorias, mas eu prefiro esperar se elas vão se confirmar para valer a pena compartilhar aqui com vocês. E aí, o que vocês acharam? Chocante? Plausível? Maluquice? Então deixa nos comentários as teorias de vocês sobre o que nos espera nessa celebração de 25 anos de horror. Tomara que o Zambelli já esteja ciente desse vídeo.